No dia do casamento da minha filha, eu já sabia de cada mentira que seria dita naquele salão de festas. Mas houve um tempo, poucas semanas antes, em que eu não sabia de nada. Foi quando a costureira me agarrou pelo braço, me empurrou para dentro do provador e sussurrou, com a boca quase colada no meu ouvido, que eu não fizesse barulho nenhum. E foi ali, escondida atrás de uma cortina pesada, dentro do ateliê que era meu, embora fosse a Lucia quem comandasse a costura naquele lugar, que a minha vida virou de cabeça para baixo. A mão dela tremia tanto que eu entendi, antes de qualquer palavra, que alguma coisa horrível estava prestes a atravessar aquela porta. "Sua filha vem aí com o noivo", ela disse, quase sem voz. "Eles acham que eu saí para almoçar. A senhora precisa ouvir. Se sair agora, eles vão sorrir e mentir na sua cara. Atrás dessa cortina, eles vão falar a verdade." Eu ia responder que não sou mulher de me esconder, que qualquer assunto sobre a minha filha eu resolvo olhando no olho, de frente, como sempre resolvi tudo na vida. Mas tinha no rosto da Lucia um pavor que não deixava espaço para orgulho. Era o medo de quem já tinha ouvido alguma coisa que não conseguia mais desouvir. Então, eu fiquei. E eu, que enfrentei homem grande em sala de reunião sem piscar, que negociei com banco, com fiscal, com concorrente de faca no dente, fiquei tremendo atrás de um pedaço de tecido, como uma menina pega na travessura. O provador era apertado, cheirava a tecido novo e a alfinete. Pela fresta da cortina pesada, eu enxergava só um pedaço do ateliê, o manequim, a mesa de corte, a luz da tarde entrando pela janela. O meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que ele me entregasse. A Lucia me empurrou mais para o fundo e ficou na frente, fingindo arrumar uns rolos de pano. E nós duas esperamos, no silêncio mais comprido da minha vida, o som dos passos que iam mudar tudo. A porta abriu pouco depois. Eu reconheci primeiro o som do salto da Eugênia. É um som que eu conheço desde a adolescência dela. Depois veio a voz do noivo. Só que não era a voz mansa do genro perfeito que ele me mostrava havia meses. "Os documentos têm que estar prontos até segunda-feira", ele disse. "Procuração geral, administração das contas, autorização sobre os imóveis, controle da empresa." Aquilo entrou no provador como uma lâmina fina, dessas que cortam antes da gente sentir. A minha filha respondeu impaciente. "Eu já falei com ela, mas mamãe insiste que o advogado precisa revisar tudo. Você sabe como ela é. Desconfia até de Sombra." E ele, seco: "Então você chora. Faz aquela voz de filha preocupada. Você sabe fazer isso desde criança." Houve um silêncio curto. Aí Eugênia soltou um riso baixo, sem alegria, e disse: "Estou cansada de fazer esse papel, o de filha boazinha, a filha grata." Ela me conta as histórias dela sobre caminhão, dívida, noite sem dormir, como se eu tivesse pedido para nascer. Eu apoiei a mão na parede. "Repare numa coisa. Até ali, eu ainda tinha uma esperança boba de que fosse o noivo manipulando a minha menina. Mãe é assim. A gente fabrica desculpa para o filho mais rápido do que advogado caro." Mas então ele continuou e tirou a última desculpa da minha mão. "Se ela assinar, em 1 mês a gente liquida o que for fácil e some daqui. E se ela resistir, entra a história do declínio. Ela tem 73 anos. Ninguém vai estranhar se uma mulher dessa idade começar a confundir data, nome, remédio. Tem uma casa de repouso afastada, discreta. Família rica adora. Deixa o velho lá, paga caro e para de visitar depois do 2º mês." Eu segurei a respiração, esperando a minha filha se horrorizar, esperando ela dizer que não, esperando ainda existir alguma menina dentro daquela mulher. Mas a Eugenia só suspirou e disse a frase que partiu a minha vida em 2. "Eu não nasci para passar os meus melhores anos cuidando de uma velha rica que acha que pagar as minhas contas foi amor. Eu esqueci até como se respira. Sabe aquele tipo de dor que não é no peito, é no chão? Como se o piso debaixo dos teus pés sumisse e você continuasse de pé só por teimosia? Foi isso, a minha filha, a mesma que eu embalei com febre, a mesma por quem eu atravessei madrugada, tinha acabado de dizer que cuidar de mim era desperdício dos melhores anos dela. E não acabou ali. "E a imprensa?" perguntou a Eugênia,
do outro lado do pano. O Pablo riu. Que imprensa? A sua mãe não é cantora. É uma velha empresária de Porto. Vão comentar 2 semanas. Depois a próxima fofoca engole tudo. Houve um barulho de cabide, de tecido sendo mexido. E a minha filha comentou, leve, como quem fala de um detalhe sem importância. O vestido dela ficou caro demais. Pelo menos vai estar bonita quando todo mundo ainda achar que ela é dona da própria vida. E o Pablo rematou. A velha romântica está pagando a própria despedida. A velha romântica. Era assim que ele me chamava. E o pior é que ele tinha razão numa coisa. Eu era romântica mesmo. Romântica a ponto de achar que amor de mãe se devolve em amor de filha. Que sacrifício vira gratidão. Que quem a gente carrega no colo, a vida inteira não aprende a empurrar a gente da escada. A Lucia enfiou meio corpo no provador e segurou a minha mão com desespero. Com a outra, me mostrou a tela do celular escrito: não saia. Se sair, vão dizer que a senhora surtou. Gravei parte. E lá fora, do outro lado de um pano fino, a minha filha e aquele homem ainda riam baixinho, combinando a minha morte social como quem lê lista de mercado. Quando os passos sumiram e a porta bateu, a Lucia abriu a cortina devagar. Eu fiquei parada, olhando o meu reflexo no espelho estreito. A mulher refletida ali tinha o cabelo branco arrumado, a postura reta, a boca fechada. Mas os olhos já não eram os mesmos. Eu, que sempre li o olhar dos outros para fazer negócio, naquele instante estava lendo o meu. E o que eu li me deu medo. Agora deixa eu voltar um pouco, porque sem isso você não entende o tamanho do que desabou naquela tarde. Eu morava em Santa Marina, uma cidade de porto encravada no litoral do Equador, daquelas onde o cheiro de maresia se mistura com óleo de motor, fruta madura e suor de trabalhador. Meu nome é Helena Vidal Yanez, mas quase todo mundo me conhecia só por Helena. Aos 73 anos, eu ainda caminhava como quem nunca pediu licença para existir. Não porque eu gostasse de aparecer. Pelo contrário, eu nunca dei entrevista, nunca frequentei coluna social, sempre detestei gente que usa dinheiro como vitrine, mas era impossível atravessar a Avenida do Porto sem passar por alguma bodega que já tinha sido minha, sem ver caminhão da minha antiga frota, sem ouvir um comerciante falando dos galpões e dos contratos da empresa que eu levantei, quando muito homem dizia que viúva não dura 6 meses à frente de um negócio, eu durei mais de 40 anos. E não só durei. Venci fiscal desonesto, concorrente traiçoeiro, gerente ladrão e banco ganancioso. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a minha cidade, porque muda o peso de tudo. No litoral do Equador, Porto não é navio bonito chegando. É uma máquina que não para. Caminhão de madrugada. Carga que estraga se atrasar 1 hora. Banana que tem dia certo para embarcar se não apodrece no container. Logística ali não é carregar caixa. É coordenar rota, prazo, alfândega, frio, gente. Eu aprendi isso no tapa, sozinha, num mundo de homem que ria de saia. Mas se você me perguntasse qual era a minha maior obra, eu não falaria da empresa. Eu falaria da Eugênia, a minha única filha. Ela tinha 5 anos quando o pai morreu. No cemitério, pequena demais para entender a palavra morte, agarrou a barra do meu vestido preto e perguntou: ele volta quando, mamãe? Eu não soube responder. Apenas me ajoelhei, segurei aquele rostinho molhado e fiz uma promessa que carreguei como uma cruz pelo resto da vida. A minha filha nunca ficaria desamparada. Nunca. Naquele dia, eu ainda não sabia, mas uma promessa feita por amor também pode virar uma cela. E eu fui a carcereira de mim mesma por 36 anos, porque eu protegia aquela menina de tudo. Quando ela errava, eu pagava. Quando caía, eu estendia a mão antes que ela sentisse a dor do chão. Bateu o carro de uma colega aos 17 anos e mentiu que tinham arranhado no estacionamento. Eu descobri a verdade pelo segurança, mas paguei o conserto e disse que adolescente faz bobagem. Gastou numa semana o que uma família comum gasta em 3 meses e chorou no telefone dizendo que as amigas a enganaram. Eu transferi mais, sem perguntar muito. Montou um ateliê de decoração com móvel importado, inauguração cheia de flor e fechou em silêncio, 6 meses depois, deixando o fornecedor sem receber e funcionária sem salário. Eu quitei tudo
e mandei só uma mensagem para ela. Aprender custa caro, mas passa. Eu ainda lembro de uma noite em que ela, com 20 e poucos anos, ligou às 3 da manhã chorando porque tinha brigado com um namorado numa cidade a horas dali. Eu peguei o carro e dirigi a noite inteira, sozinha, com medo de estrada vazia, só para buscar a minha filha que, quando eu cheguei, já tinha feito as pazes e nem quis mais ir embora. Eu voltei sozinha de manhã, exausta, e achei aquilo amor. Hoje eu sei que era treino. Eu estava treinando a minha filha para nunca precisar resolver nada sozinha. E te pergunto, você que talvez esteja me ouvindo agora reconhecendo um filho seu, quantas vezes a gente chama de amor o que é só medo de ver o filho sofrer? Porque a Eugênia nunca aprendeu a carregar consequência. Quem aprendeu foi a vida ao redor dela. Aprendeu que quando a Eugênia fazia estrago, a Helena aparecia com cheque, advogado ou abraço. Por isso, quando ela quis um casamento grandioso no hotel à beira da água, eu paguei. Flor importada, música ao vivo, vestido caríssimo, um jantar que custava como uma casa pequena. É meu único casamento, mãe, ela dizia, fazendo bico, e eu sorria. Então que seja bonito. Não era vaidade, era amor. Eu queria entrar naquele salão ao lado dela e sentir que tinha cumprido a promessa do cemitério. O noivo se chamava Pablo Arias Galván. 40 e poucos anos, bonito de um jeito calculado, voz baixa, mãos educadas. Dizia ter uma empresa de tecnologia, falava de investimento, de futuro. Me chamava de Dona Helena, com uma reverência quase antiga. Trazia flores. Perguntava da minha pressão. Beijava a minha mão com uma mesura tão ensaiada que parecia ter treinado diante do espelho até o cotovelo doer. Eu nunca gostei completamente dele. Não tinha motivo concreto. Era só uma sensação. Um frio curto na nuca quando ele achava que ninguém estava olhando. Mas eu andava cansada de desconfiar do mundo e baixei o volume do meu próprio alarme com as minhas próprias mãos. Guarde isso. A intuição de uma mulher raramente erra. O que erra é a coragem de obedecer a ela. Naquela noite, voltei para casa pela Avenida do Porto. A cidade parecia a mesma, mas eu não era mais. E quando eu abri a porta da mansão, o único ser daquela casa que veio me receber sem nenhum cálculo no olhar foi o Rodolfo. O Rodolfo era um cachorro pequeno, velho, teimoso, de perna curta e a dignidade de um rei que nunca obedeceu a ninguém. Vivia comigo havia 12 anos. Tinha entrado na minha vida num inverno difícil e nunca mais saiu do meu pé. Recusava carne boa, desprezava biscoito caro, mas exigia dormir encostado no meu tornozelo todas as noites. Ele veio rebolando o corpo inteiro de alegria, alheio a tudo, sem saber que a dona dele tinha acabado de descobrir que valia mais morta do que viva para a própria filha. Eu me ajoelhei, abracei aquele bichinho e foi só ali, com a cara enfiada no pelo dele, que eu chorei pela primeira vez. Não na frente do espelho, no pelo do meu cachorro, porque ele era, naquele momento, o único amor da minha casa que não tinha segunda intenção. Lembre desse detalhe. Ele vai voltar. Na sala, o César estava com uma taça de vinho. Levantou assim que me viu. O César era o meu companheiro. Havia 17 anos. 61 anos. Calmo na aparência, agradável, um pouco inseguro. Nunca comandou nada grande. Nunca construiu fortuna. Nunca foi respeitado pelo próprio nome. Ao meu lado vivia bem, mas vivia pequeno. Anos antes, por confiança e por comodidade, eu tinha dado a ele uma procuração para movimentar algumas das contas da casa. Dessas coisas que a gente assina sem pensar quando confia. Um gesto pequeno, foi por essa fresta que a água ia acabar entrando. E homem pequeno, quando encontra alguém que o chama de visionário, pode ficar perigoso. Eu só fui entender isso tarde demais. Você está pálida, ele disse. Tem tomado os remédios? O Pablo comentou que você anda sobrecarregada. Eu olhei para ele. O Pablo comenta muito sobre mim? Ele se preocupa. Todos nós nos preocupamos. Todos nós. Observe esse homem, 17 anos ao meu lado, e ele não percebeu que tinha acabado de se colocar dentro de um nós, que era, na verdade, uma quadrilha.
Eu só acho que está na hora de você dividir responsabilidades, ele continuou. Delegar é inteligência. O Pablo entende de investimento. A Eugênia é sua filha. Eu estou ao seu lado há 17 anos. Talvez você pudesse formar um conselho familiar. Conselho familiar. Eu quase ri. Nome bonito para uma mesa onde todos iam segurar faca. Vou pensar, eu disse. E ele pareceu aliviado. Aliviado demais. E esse alívio me disse mais do que qualquer confissão, porque quem está limpo nem repara que tinha pressa. Naquela madrugada eu não dormi. Sentei no escritório, com o Rodolfo enroscado no meu pé, e abri uma caixa antiga de fotos. Eugenia de uniforme. Eugenia soprando velhinha. Eugênia de branco na prova do vestido. Por um momento eu quis acreditar que tinha ouvido errado, que ninguém deseja enfiar a própria mãe num asilo só por dinheiro. Mas a memória repetia a frase. Uma velha rica que acha que pagar as minhas contas foi amor. E eu entendi, ali, a lição mais dura da minha vida de mãe. Amar sem medida não é amar melhor. É só amar com medo. E medo, minha gente, sempre cobra juros. Eu não eduquei uma filha para caminhar. Eduquei uma filha para acreditar que o chão sempre seria colocado debaixo dos pés dela antes da queda. Mas chorar a noite inteira nunca devolveu um centavo a ninguém. Então, antes de o sol nascer, eu peguei o telefone e procurei um número que eu não usava havia anos. Quando a chamada completou, eu falei: Mateo, é a Helena. Preciso que você investigue Pablo. Dívida, mulher, empresa, documento, nome falso, processo, tudo. Não quero resumo. Quero a vida dele aberta na minha mesa antes do sol nascer. Do outro lado, o Mateu Castanheda ficou um instante em silêncio. É grave? Ele perguntou. Eu olhei para o vestido que a minha filha tinha escolhido para eu usar bonita no dia em que seria entregue a uma casa de repouso. É familiar, eu respondi. Então é pior. Às 6 da manhã, o telefone vibrou. Uma única mensagem do Mateu. Encontrei coisa pior do que ganância. Venha sozinha. E foi aí que a história deixou de ser sobre dinheiro. O escritório do Mateu ficava num prédio velho perto da zona industrial, de elevador lento e cheiro de papel úmido. Ele era um homem de pálpebra pesada, barba por fazer, olhar de quem já viu a sujeira humana por muitos ângulos. Não cumprimentou com frase longa. Apontou para a cadeira. Comece pelo menos doloroso, eu pedi. Ele soltou uma risada seca. Não encontrei parte menos dolorosa. Abriu a primeira pasta. A empresa de tecnologia do Pablo, aquela do futuro e do investimento, era pura fachada. Site bonito, depoimento de cliente inventado, endereço de um galpão alugado por mês, espremido entre uma transportadora pequena e uma casa de penhores. Nenhum funcionário registrado, nenhum produto real, nenhuma venda, só aparência, da mesma forma que ele era só aparência. E aqui vai uma coisa que a vida me ensinou tarde demais. Homem que fala muito de futuro costuma estar fugindo de um passado. Quem tem presente sólido não precisa vender sonho na mesa de jantar da sogra. A segunda pasta era pior. Muito pior. O Pablo devia 6 milhões de dólares a um homem chamado Maurício, um credor do Porto Fluvial. E aqui eu preciso te explicar uma coisa que muda completamente o tamanho do perigo. No Equador, a moeda é o dólar americano, do mesmo jeito que se usa nos Estados Unidos. O país abandonou a moeda própria lá no comecinho dos anos 2000, depois de uma crise que devorou as economias de muita gente humilde e adotou o dólar de vez. Então, 6 milhões de dólares ali não é figura de linguagem, não é número de novela. É a moeda do pão, do aluguel e da dívida de verdade. E tem outra coisa que torna tudo mais perigoso. Existe no Equador uma figura que o povo chama de chulquero. É o agiota informal, o sujeito que empresta dinheiro fora do banco, com juros de afogar, e que cobra de um jeito que tribunal nenhum protege a vítima. O Pablo não devia a uma instituição organizada, com regra e prazo. Ele devia a um homem que não aceita a palavra atraso. Ele apostou? Eu perguntei. Apostou, investiu mal, tentou dobrar a aposta e afundou, respondeu o Mateu. Gente assim acredita que a próxima mentira vai cobrir a anterior. Ele empurrou um documento.
Ele ofereceu, como garantia futura, parte da herança da sua filha. Eu li uma linha, depois outra. Os meus dedos endureceram. A minha herança, enquanto eu ainda estou viva. Exatamente. A Eugênia talvez não saiba o tamanho da dívida, mas sabe que a senhora é o obstáculo. Sabe o suficiente para não ser inocente. Eu fechei a pasta. O que mais? O Matel hesitou. E quando um homem como o Matel hesita, o ar muda de peso. Ele pegou uma fotografia granulada. O Pablo aparecia de capuz, ao lado de um homem magro de bata amarrotada, num estacionamento molhado. Tinha um pacote pequeno entre eles. Ex-paramédico, disse o Mateu. Expulso por fraude com receita. O Pablo comprou uma substância cardíaca específica. Numa pessoa jovem, talvez desse tempo de socorrer. Em alguém de 73 anos, com histórico de pressão e uma crise no coração 3 anos atrás. Ele não terminou. Não precisava. Eu senti a sala inclinar. Segurei na beirada da mesa do Mateu, do mesmo jeito que tinha segurado na parede do provador. Até aquele instante, a traição tinha nome de dinheiro, de asilo, de humilhação. Eu já tinha digerido a ideia de me roubarem, de me trancarem, de me chamarem de louca. Mas agora tinha outra palavra na mesa, e essa eu não tinha como digerir. Morte. Ele pretende me matar, eu disse, e a minha própria voz me assustou de tão calma. Helena, isso agora é polícia, falou o Mateu, batendo os dedos na mesa. A senhora liga, entrega tudo, e em 2 dias ele está numa cela. Ainda não. Ainda não? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Esse homem comprou veneno. Estou ouvindo. E é justamente por isso que ainda não. Preste atenção no meu raciocínio, porque foi a única coisa que me manteve viva. Se eu entregasse naquele momento, o que aconteceria? O Pablo diria que comprou remédio para a saúde do próprio pai. A Eugênia choraria na frente da polícia e juraria que a mãe andava paranoica. O César confirmaria que eu vivia confusa, esquecendo o nome, derrubando coisa. Um advogado caro pegaria tudo isso e transformaria numa única frase, uma velha rica e assustada, querendo atenção. Em 3 dias, ele estaria na rua. Só que mais cuidadoso, mais paciente, e da segunda vez, talvez não houvesse mais ninguém, nem por acaso, para me salvar. E o que você quer então? Perguntou o Mateu. Eu olhei para aquelas fotos espalhadas, para o rosto bonito e calculado daquele homem. Eu quero que ele caia uma vez só, mas quero que quando cair, não exista mão no mundo capaz de levantar ele de novo. O Mateu me olhou demorado, daquele jeito de quem conhece a pessoa há tempo. Você está pensando no casamento. Estou pensando num tribunal com flores. Naquela mesma noite, marquei um jantar no restaurante do cais. Convidei a Eugênia, o Pablo e o César, dizendo que queria falar de assunto de família. Cheguei meia hora atrasada. Não por descuido, por estratégia. Eu aprendi, nos velhos tempos de negociação, que gente ansiosa fala demais. Entrei apoiada numa bengala que eu só uso em dia de dor, mas naquela noite ela era peça de teatro, e descobri uma coisa sobre mim mesma. Eu, que sempre tive orgulho da minha postura reta, sabia fingir fragilidade. A gente aprende rápido a usar a arma que o inimigo já apontou para a gente. A Eugênia levantou na hora. Mamãe, você nos deixou preocupados. Beijou o meu rosto com uma ternura tão ensaiada que eu quase senti o pó da maquiagem da mentira. O Pablo puxou a minha cadeira com a reverência de sempre. O César perguntou se eu tinha tomado os remédios. 3 pessoas se desdobrando em cuidado. E eu ali, sabendo que cada gesto de carinho era 1 centímetro a mais da corda que eles tramavam no meu pescoço. O jantar começou educado, prato bonito, taça brilhando, garçom discreto. Do lado de fora, a água do cais refletia luz amarela. Do lado de dentro, uma família se preparava para devorar a própria matriarca com talher de prata. No meio do jantar, eu soltei a isca. Recebi hoje uma ligação curiosa da autoridade fiscal, uma revisão sobre as empresas de transporte do porto. Vão cruzar dados de bodega, imóvel e conta. Disseram que qualquer pessoa com procuração recente pode ser incluída como corresponsável enquanto durar a investigação. A Eugênia largou o garfo com força demais. Quanto tempo dura isso? Talvez anos. Anos? Mas esse dinheiro é nosso.
O silêncio caiu como prato quebrado no chão. Ela ficou vermelha até a raiz do cabelo. Quero dizer, é seu, mãe. É para o seu cuidado. E aqui entre a gente, eu reparei na velocidade com que aquele nosso escapou. A verdade quase sempre escapa pela pressa. Quem ensaia a mentira erra na palavra mais sincera. O César aproveitou o gancho. Eu não queria comentar aqui, mas ontem você chamou o motorista pelo nome do jardineiro e esqueceu onde deixou as chaves 3 vezes. A Eugênia segurou a minha mão por cima da mesa. Ninguém está te acusando de nada, mãe. Só queremos cuidar de você. Cuidar. Na boca da minha filha, aquela palavra parecia algodão escondendo arame. Eu deixei o garfo cair no chão de propósito. Pedi desculpa com cara de vergonha. Abaixei os olhos como uma velhinha confusa. E os 3 trocaram olhares de plano dando certo. O que nenhum deles reparou foi na bolsinha em cima da cadeira ao meu lado. Dentro dela, um gravador captava cada sílaba. Eles estavam tão ocupados me filmando de velha caduca que esqueceram que a caduca também sabia gravar. No fim do jantar, o Pablo me acompanhou até a saída. Enquanto a Eugênia se distraía com o telefone, ele apertou o meu braço com força suficiente para deixar marca. Depois do casamento, a senhora vai descansar. Vai ser melhor para todos. Para todos? Principalmente para a senhora. Eu sorri também. Então prepare bem o travesseiro, Pablo. Gente velha às vezes demora a dormir. Ele não entendeu, e ainda bem que não entendeu. Porque o que ele não sabia é que tubarão reconhece um predador pelo cheiro do sangue na água. O problema dele foi achar que o sangue era o meu. Só que, no dia seguinte, antes mesmo de eu mexer uma peça naquele tabuleiro, ele resolveu apressar as coisas com uma xícara de chá e quase levou comigo a única criatura inocente daquela casa. No dia seguinte, antes mesmo de eu mexer uma peça no meu tabuleiro, foi o Pablo quem resolveu apressar tudo. Eu desci para a cozinha antes do horário de sempre, porque já não conseguia dormir direito. A casa ainda estava quieta, naquela luz cinzenta de antes do sol. E lá estava ele, sozinho, ao lado do fogão, a camisa aberta no colarinho, um sorriso claro no rosto, parecendo exatamente o genro perfeito, preparando uma gentileza para a sogra madrugadora. Dona Helena, que coincidência boa! A senhora não dorme também? Ele se virou com uma xícara nas mãos. Comprei uma mistura de ervas da serra, ótima para o coração e para a pressão. Pedi para um conhecido trazer. Preparei especialmente para a senhora, com carinho. Ele colocou a xícara na mesa, na minha frente. O líquido era escuro, mais escuro do que chá costuma ser. O vapor subia lento, com um cheiro adocicado demais, perfumado demais, daquele jeito que a natureza não faz sozinha. E eu olhei para aquela xícara fumegante e vi ali dentro, com uma clareza que me gelou os ossos, o meu próprio fim servido com pires e colherzinha de prata. Só um gole, Dona Helena. A senhora vai se sentir outra pessoa, vai ver. Eu peguei a xícara com as 2 mãos, aproximei dela dos lábios, e foi então que eu cometi um erro que acabou me salvando. Eu olhei para ele por cima da borda e vi os olhos dele me acompanharem com uma fome que ele não conseguiu esconder a tempo. A boca dele sorria de genro, mas a pupila dilatou de predador. O corpo não mente, minha gente. O corpo sempre entrega aquilo que a língua tenta segurar. Então eu fiz a coisa certa pelo motivo certo, fingindo o motivo errado. Eu deixei a minha mão tremer, de propósito, bem forte. A xícara escorregou dos meus dedos, bateu na borda da mesa e se espatifou no chão, espalhando o líquido escuro numa mancha grande sobre o tapete claro. Por um único segundo, o Pablo esqueceu de fingir. O rosto dele se contraiu numa raiva pura. Os olhos endureceram, a mandíbula travou. Foi um 10º de segundo. Mas eu vi o assassino aparecer por trás do genro. E num piscar de olhos, a máscara voltou. Meu Deus, Dona Helena, a senhora está tremendo muito. Precisa se sentar, isso não está nada bem. Foi então que eu ouvi o tilintar de unhas pequenas no chão da cozinha, e o meu coração parou no peito. O Rodolfo não. Eu tentei alcançar ele. Tarde demais. Aquele teimoso, que recusava carne boa e desprezava biscoito caro, se interessou pela mancha no tapete e lambeu 2 vezes antes que eu pudesse puxar.
3 minutos depois, o corpinho começou a tremer. As patas se contraíram, o focinho espumou, os olhos perderam o foco. Eu me joguei no chão, com o meu cachorro convulsionando nos meus braços, e gritei por socorro como nunca gritei na vida. O Pablo recuou, pálido. Deve ter sido veneno de rato. Algum gato deve ter trazido. O Rodolfo não saiu de casa desde ontem, eu disse, sem olhar para ele. Saí carregando aquele bichinho enrolado numa toalha, a roupa manchada de espuma, o coração batendo como tambor de guerra. E enquanto o carro corria para a clínica veterinária, eu, que nunca tinha rezado de joelhos por contrato nenhum, rezei por um cachorro como se a minha alma dependesse disso, porque era ele que dormia no meu pé. Era ele que não queria a minha herança. Era ele que me lambia a mão de manhã sem calcular se valia a pena. No banco de trás do carro, com a cabeça do Rodolfo no meu colo, eu fiz uma conta amarga. Na minha casa cheia de gente, o único coração que batia por mim de graça cabia na palma da minha mão e tinha 4 patas. Na clínica, eles levaram ele correndo para os fundos e fecharam a porta na minha cara. Eu fiquei naquela sala de espera de luz fria, cheirando a desinfetante, 1h30, sem me mexer, sem chorar, segurando a toalha suja como se fosse a única coisa que me restava no mundo. E talvez fosse. Cada vez que a porta abria, o meu coração subia na garganta. Quando o veterinário finalmente saiu, limpando as mãos num pano, o rosto dele não prometia nada. E foi o segundo mais longo da minha vida. Ele vai sobreviver, o veterinário disse afinal, e as minhas pernas quase cederam de alívio. Mas foi por pouco, por muito pouco. Eu desabei numa cadeira. O que foi? Ainda precisamos confirmar. Mas não é veneno comum. E a dose não fazia sentido para um animal desse tamanho. Bastou ele lamber um pouco para quase morrer. Se fosse pensado para um cachorro, teria matado na hora. Essa quantidade, esse tipo, isso foi calculado para uma pessoa adulta. Ele parou de repente, percebendo que falava demais, e me olhou com uma pergunta no rosto que ele teve a delicadeza de não fazer. Eu entendi tudo. Se eu tivesse bebido aquela xícara, estaria no chão da minha cozinha convulsionando, enquanto o Pablo gritava por socorro de mentira e a Eugênia derramava lágrima útil. O Rodolfo, aquele teimoso de 12 anos, sem entender nada, tinha bebido a morte que era para mim, e sobrevivido. Foi a testemunha mais honesta da minha casa. Eu saí daquela clínica com as mãos tremendo, mas não de medo, de decisão. E aqui vai um aviso que é para você, não para o vilão da minha história. Se você desconfia que alguém perto de você quer te fazer mal, a primeira coisa a proteger é o que entra no seu corpo: comida, bebida, remédio. Quando uma pessoa que nunca foi gentil de repente fica generosa com o que você bebe, isso é um sinal, não um presente. Naquela noite, encontrei o meu advogado numa cafeteria de estrada, longe dos olhos da cidade. O Leon Valverde era o meu advogado havia décadas. Magro, sério, de poucas palavras, daqueles que não desperdiçam nem vírgula. Ele chegou antes de mim, já com um café preto esfriando na frente, e colocou 2 pastas de couro idênticas sobre a mesa. Esta, ele disse, tocando a primeira, é o pacote que o Pablo espera conseguir da senhora. Procuração geral, administração das contas, acesso bancário total, poder para vender imóvel. Eu toquei a capa de couro como quem toca uma cobra adormecida. E a segunda, por fora, idêntica. Mesmo couro, mesma cor, mesma espessura. Por dentro é outra coisa. Declaração de pressão indevida, registro de tentativa de coação e cláusulas que tornam qualquer transferência feita sob esses termos automaticamente suspeita e contestável. Eles vão ler antes de me empurrar a caneta? O Leon olhou para mim por cima dos óculos, com aquele meio sorriso de quem já viu muita gananciosa cair. Helena, gente faminta raramente lê o prato, engole. E aqui, eu preciso te explicar o terreno em que eu estava pisando, porque sem isso você não entende o tamanho do risco. Quando uma família decide tomar o controle da vida de uma pessoa idosa, o caminho tem nome jurídico. Em muitos países, chamam de tutela, curatela ou declaração de incapacidade. No fundo, é convencer um juiz de que aquela pessoa não consegue mais decidir sozinha sobre a própria vida e o próprio dinheiro.
No Brasil, isso se chama interdição ou curatela e existe por um motivo nobre: proteger quem de verdade já não tem condições, o doente grave, a pessoa que perdeu a lucidez. No Equador, o caminho equivalente também passa por convencer um juiz de que alguém não consegue mais gerir a própria vida. Mas o problema, em qualquer canto do mundo, é sempre o mesmo. A ferramenta que foi criada para amparar o vulnerável é exatamente a mesma que o golpista usa para fabricar um vulnerável onde não existe. A diferença entre o amparo e o sequestro de uma vida está só na intenção de quem assina o pedido, e a intenção, graças a Deus, quase sempre deixa rastro no caminho. O Leon ainda me avisou, sério: Helena, se a eugenia participar de um pedido de interdição contra você sem base médica real, ela deixa de ser apenas uma filha ingrata aos olhos da lei. Ela vira parte de um processo criminal. Você entende o que isso significa? A palavra processo doeu menos do que a palavra filha. Eu fiquei um tempo olhando o café esfriar. Eu passei a vida inteira tirando a Eugênia de cada buraco que ela cavou, eu disse, baixinho. Talvez seja exatamente por isso que ela nunca aprendeu a olhar onde pisa. E agora? Perguntou Leon. Agora ela vai cair. E pela primeira vez em 36 anos, Leon, eu não vou colocar a almofada no fundo do buraco. 2 dias depois, eu encenei a minha queda. E olha, foi a atuação mais difícil da minha vida, porque ia contra tudo o que eu sempre fui. Eu escolhi o vestíbulo de casa, onde tinha câmera de segurança e empregados suficientes para testemunhar. Deixei um lenço cair de propósito. Me apoiei na mesa como quem perde o equilíbrio. Chamei a empregada mais antiga pelo nome errado e escorreguei devagar até o chão, com o cuidado de quem não quer mesmo se machucar, mas precisa parecer que se machucou. A casa entrou em alvoroço. Quando o atendimento médico chegou e me perguntou o ano, eu murmurei uma data de 20 anos atrás. Quando perguntaram quem era o presidente da empresa, eu disse o nome do meu marido morto, com a voz mansa de quem realmente acredita que ele ainda comanda tudo. Quando perguntaram onde eu estava, eu olhei em volta com olhos perdidos e respondi: na primeira bodega. A médica anotou tudo e olhou para a equipe com aquela preocupação que eu precisava que ela tivesse. E eu, por dentro, lúcida como nunca estive na vida, pensei comigo mesma: que atriz desperdiçada eu fui todos esses anos administrando caminhão e planilha. 1 hora depois, a Eugênia e o Pablo chegaram. A minha filha entrou chorando ou tentando, mas eu vi. Ela não olhou primeiro para o meu rosto. Olhou para o Pablo, como quem pergunta: agora? Esse olhar de soslaio buscando autorização foi a coisa mais triste que eu vi na vida, mais triste que o veneno, porque mostrou que a minha menina já não tinha vontade própria, tinha dono. O Pablo trouxe a pasta. É só uma formalidade médica, dona Helena, para proteger conta e impedir que terceiros se aproveitem. Terceiros. Eu, deitada, quase quis rir. O único terceiro naquela casa era ele. E então, a Eugênia sentou na beirada da cama, segurou a minha mão e me deu a chance de misericórdia que eu não esperava. Ela ficou um tempo olhando as minhas mãos em silêncio, como se procurasse coragem. Você me odeia, mãe? Ela perguntou de repente. Eu senti o peito apertar. Por que eu odiaria você? Não sei. Às vezes acho que você me olha como se eu fosse uma decepção. E ali, minha gente, eu vacilei. Vou ser honesta com você, porque essa história não tem sentido se eu mentir agora. Por 2 segundos, eu quis esquecer tudo. Quis acreditar que a menina do cemitério ainda estava ali dentro, perdida, assustada, arrastada por um homem mau. Eu apertei a mão dela e disse, baixinho, com o coração na boca: Eugênia, ainda dá tempo. Olha para mim. Se tem alguma coisa errada, qualquer coisa, me conta agora. Eu sou tua mãe. Eu seguro. Eu sempre segurei. E por um instante, juro pela minha vida, ela pareceu menina de novo. Os olhos dela encheram, a boca tremeu. A mão dela apertou a minha de volta, fraquinho, do jeito que apertava quando tinha 5 anos, e via trovão pela janela. Eu vi a fresta se abrir. Vi a minha filha quase do outro lado, quase voltando, quase dizendo. E sabe o que é mais cruel de tudo isso? Naquele segundo, eu já tinha perdoado.
Tudo. O asilo, os documentos, a frase no provador. Se ela tivesse dito uma palavra verdadeira ali, uma só, eu teria rasgado todas as gravações e levado a minha filha para casa pela mão. Porque é isso que mãe é. Mãe é a pessoa que perdoa antes mesmo de receber o pedido de desculpa. Aí o telefone dela vibrou. Era a mensagem do Pablo. Ela leu, e eu acompanhei, em tempo real, a fresta se fechar diante dos meus olhos. Os ombros endureceram, o queixo travou. A ternura escorreu do rosto dela como água num ralo. A menina de 5 anos sumiu, e no lugar voltou a mulher de 36 que tinha rido baixinho no meu ateliê. A única coisa errada, mãe, é que você nunca confia em ninguém, nem em mim. E foi ali, naquele exato segundo, que eu entendi a coisa mais dura de aceitar. A minha filha não tinha sido roubada por um homem. Ela tinha escolhido, e continuava escolhendo, de novo e de novo, mesmo com a porta aberta, mesmo com a minha mão estendida. Porque a escolha mais cruel não é a primeira, feita no susto. É a que a pessoa faz depois, com calma, quando você já ofereceu o colo de volta e ela prefere o veneno do outro. O Pablo colocou a caneta na minha mão. Não consigo com a direita. Eu fingi, fraca. Ele não hesitou. Com a esquerda, então, a senhora consegue. Eu assinei torto, devagar. E cada tremida daquela letra era um prego que eu cravava no caixão dele sem ele saber. Porque uma mulher destra, que assinou milhares de documentos a vida inteira com a mão direita, assinando trêmula com a esquerda, sem testemunha independente, sob a caneta do genro, é a prova mais limpa de que ali não havia consentimento. Havia caça. Quando eles saíram comemorando, eu me sentei na cama. A enfermeira quase deixou cair o copo. "Chame o Dr. Leon", eu disse. "Avise que eu não estou confusa, só estou cansada de ser tratada como morta antes da hora." Mas faltava ainda uma camada de podridão que eu não imaginava. Na madrugada seguinte, eu estava dentro do meu carro, parada perto do rio, com um fone no ouvido. O Mateu tinha colocado uma escuta no carro do Pablo. Eu nem perguntei como. Naquela altura, a moralidade já não era uma sala limpa e iluminada. Era um corredor estreito, cheio de fumaça, onde eu tateava as paredes tentando não morrer. Pelo fone, ouvi o Pablo falando com uma mulher, num tom que eu nunca tinha escutado dele. Íntimo, verdadeiro, o tom que ele nunca usou comigo nem com a minha filha. "A velha assinou", ele disse. A mulher riu baixinho, satisfeita. "Então acabou?" "Quase. Ela ainda respira." Eu apertei o volante com as 2 mãos. "Quanto tempo?" perguntou a mulher. E ele respondeu, calculando como quem fala de prazo de entrega de mercadoria. "Com a combinação certa, talvez ela nem chegue ao fim da festa. Se chegar ao banquete, estará com o médico ou no necrotério antes da sobremesa." A mulher se chamava Juana Salcedo. O Mateu confirmaria no dia seguinte. Esposa legal do Pablo, casada com ele numa outra cidade havia anos, registro ainda válido. Nunca houve divórcio. Para aparecer solteiro na minha cidade e poder casar com a Eugênia, ele tinha apresentado documento falso e mentido sobre o próprio estado civil. Quer dizer que toda aquela festa que eu paguei, com flor importada e música ao vivo, ia unir a minha filha a um homem que já tinha mulher. Um casamento por cima de outro casamento, o que o povo conhece pelo nome de bigamia. O segundo nasce nulo, sem valor nenhum, água em peneira. Mas o que ia prender mesmo aquele homem não era a palavra bonita. Era o documento falsificado e a mentira assinada num cartório. Isso sim, em qualquer lugar do mundo, é crime que leva gente para trás das grades. Eu, que tinha medo de não ter prova suficiente, de repente estava afogada em prova. Mas a conversa ainda tinha veneno para derramar, e o pior ainda estava por vir. "E a noiva?" perguntou a Joana, com um desprezo divertido. O Pablo soltou um som de quem cospe. "A Eugênia? Pelo amor de Deus." Grudenta, vazia, desesperada para provar que ainda é jovem. 36 anos e cabeça de menina mimada. Aguento porque a herança vale. A mulher riu mais. E se ela descobrir tudo? Não vai. E se tentar bancar a esperta, eu tenho com o que segurar ela. Câmera no quarto, no closet,
no apartamento inteiro. Eu mostro para a cidade o que uma dama de Santa Marina faz quando acha que está sozinha e ela nunca mais levanta a cabeça. Eu tirei o fone do ouvido. Não porque não aguentasse ouvir mais sobre o Pablo. Aguentava. Sobre ele eu já tinha calejado o coração. Eu tirei o fone porque, apesar de tudo, a Eugênia era a minha filha. Ela me traiu, planejou o asilo, ajudou no golpe de Boca Limpa, mas aquele homem tinha transformado a minha menina num objeto de chantagem, filmada dentro do próprio quarto sem saber. E aí, minha gente, aconteceu uma coisa que eu não esperava de mim mesma. O ódio que eu sentia dele ficou maior que a mágoa que eu sentia dela. Porque uma coisa é a Eugênia me ferir. Ela é minha. Eu a fiz. Eu carrego as dores dela até quando essas dores me machucam. Outra coisa, muito diferente, é um estranho transformar a minha filha em refém de uma câmera escondida. Eu liguei para o Esteban, antigo técnico da empresa, daqueles que entendem de computador o que eu entendo de caminhão. Esteban, eu preciso que você encontre todos os arquivos do Pablo. Câmera, nuvem, telefone, tudo. A senhora quer expor? Não. Pelo contrário. Eu quero que você apague tudo o que humilha a minha filha e guarde só o que incrimina ele. A Eugênia vai responder pelos crimes que ela cometeu, não pelas perversões que esse homem cometeu contra ela. Porque eu aprendi, no meio de toda aquela lama, que proteger e perdoar não são a mesma coisa. Dá para proteger uma pessoa do mundo sem deixar essa pessoa te destruir. O que não dá é continuar chamando de amor o que já virou refém. Ao amanhecer, eu fui ao escritório e abri o cofre atrás do quadro da sala. A senha era a data da compra da casa, que só eu e o César sabíamos. Eu girei o segredo, puxei a portinhola de aço e o cofre estava vazio. Por alguns segundos eu não senti nada, nem raiva, nem susto. O vazio era tão grande que parecia silêncio. Ali dentro estavam o relógio que o meu marido usou no nosso casamento, um par de brinco da minha mãe, a medalhinha de batismo da Eugênia bebê, dinheiro de emergência. Coisas com valor de dinheiro, sim, mas também com valor de memória, dessas que não se compram de volta em leilão nenhum. Eu chamei o César. Ele entrou no escritório, viu o cofre aberto e desmoronou antes mesmo da minha pergunta. As pernas dele dobraram. Ele se apoiou na escrivaninha. Helena, eu posso explicar. O Pablo me apresentou uma oportunidade. Um fundo privado, crescimento rápido. Eu queria fazer algo grande por nós. Mostrar que eu também podia contribuir, que não era só o homem que vivia na sua casa. Quanto? Ele chorou. Helena. Quanto, César? Tudo do cofre. E 10 milhões de dólares de contas a que eu tinha acesso. 15 milhões. E deixa eu te traduzir o que é isso, porque número grande vira abstração na cabeça da gente. 15 milhões de dólares na minha cidade é uma rua inteira de casas. É emprego para um galpão de gente por anos. É a diferença entre uma viúva morrer em paz e uma viúva morrer com medo. Não era dinheiro. Era a muralha que eu levantei tijolo por tijolo, justamente para nunca mais depender de homem nenhum. Eu me senti invisível por 17 anos, ele soluçou, buscando nos meus olhos uma piedade que eu não tinha mais para dar. Invisível? Eu repeti a palavra devagar, saboreando o tamanho do absurdo. Você morou numa casa que não construiu. Comeu numa mesa que não comprou. Viajou com dinheiro que não ganhou. Foi tratado com respeito por funcionário que respeitava o meu nome, não o seu. Se isso para você é invisibilidade, tem muita gente na minha cidade que sonharia em desaparecer assim. Ele levou as mãos ao rosto. Eu errei. Não, César. Errar é esquecer o guarda-chuva. Você abriu o cofre onde eu guardava pedaços da minha vida e entregou tudo para um homem que queria a minha morte. Isso tem outro nome. Eu não gritei. Não precisei. E a minha calma era pior que qualquer grito. Saia. Helena, por favor. Saia, César. Antes que eu diga uma coisa que nem Deus vai conseguir me perdoar. Ele saiu arrastando os pés, encurvado, um homem que tinha trocado 17 anos por uma promessa de gráfico. E enquanto eu o via partir por aquele corredor, entendi uma das verdades mais duras da vida adulta. O amor sem lealdade é só um costume bem vestido.
A gente se acostuma com a presença e chama de amor o que é só medo de dormir sozinha. Agora eu vou te poupar da parte chata, porque o que importa não é a papelada. O Pablo pesquisou banco, empresa, conta, registro digital, mas esqueceu uma coisa simples. A geração dele confia na nuvem. A minha geração confia na gaveta. E gaveta trancada não aparece em busca de computador. Eu tinha, num cofre de banco, imóveis antigos herdados do meu pai, comprados antes da minha vida com o César, fora de tudo o que ele rastreou. O suficiente para manter a empresa de pé e ainda sobrar. Pus advogado e a polícia de delitos econômicos para trabalhar, congelei as contas certas antes da cerimônia e blindei o que era meu. Porque a hora de proteger o que é seu é quando está tudo bem, quando ninguém está atacando, quando parece até exagero pensar nisso. Eu protegi. Por isso ainda estou de pé. Mas teve uma jogada que eu fiz com as minhas próprias mãos. E essa eu não abro mão de te contar com calma. Eu fui ao Porto Fluvial encontrar o Maurício, o credor. A região tinha outro cheiro, mais pesado. Óleo, ferrugem, água parada, concreto quente. A sala dele ficava atrás de 2 portões e de um corredor estreito, e o homem que me recebeu era baixo, compacto, de roupa esportiva simples, falando baixo, não levantou a voz nenhuma vez durante toda a conversa. E foi aí que eu confirmei uma coisa que a vida me ensinou. Gente de verdade perigosa raramente precisa gritar. Quem grita é quem tem medo de não ser levado a sério. Quem manda sussurra. Eu coloquei um cheque bancário em cima da mesa dele. O Pablo deve 6 milhões de dólares ao senhor. Eu sei do prazo. Sei que vence logo depois do casamento. Ele olhou para o cheque, depois para mim, sem pressa. A senhora é parente dele? Quase, genro. Ele quase sorriu. Quase é uma palavra útil. Eu não vim pagar a dívida dele, eu disse. Vim comprar ela. O Maurício se inclinou para trás na cadeira, me estudando com um interesse novo. A senhora quer ser credora do homem que vai casar com a sua própria filha? Eu quero ser a última porta que ele encontrar quando tentar fugir. Ele me olhou mais um tempo, e depois abriu uma gaveta e tirou os papéis. Ele me ofereceu como garantia uma herança futura. Disse que a sogra estava velha, doente, quase fora do jogo. Eu sei o que ele disse, respondi, assinando os documentos de cessão sem o pulso tremer. Aquele papel de dívida que passa de mão em mão tem um nome técnico no comércio do litoral. Chamam de pagaré. É um documento em que uma pessoa se compromete a pagar outra e que pode ser vendido, transferido, comprado por um terceiro. Foi exatamente o que eu fiz. Eu comprei o medo do Pablo e botei na minha gaveta, ao lado das escrituras. Ele tinha tanta pressa da minha morte, eu disse ao Maurício, guardando a cópia na bolsa. Agora vai ter tempo de sobra para pensar na minha vida. Na véspera do casamento, teve uma recepção no hotel à beira da água. A Eugênia circulava entre os convidados com um sorriso brilhante, como se o mundo tivesse sido criado só para fotografar, lá de perfil. Vestido novo, joia nova, risada alta. O Pablo parecia confiante, de taça na mão, recebendo cumprimento de gente importante que ele tinha convidado para impressionar. Mas pequenos sinais escapavam, desses que só quem está caçando consegue ver. Um cartão de crédito recusado na barra e o disfarce rápido de pagar com outro. Uma ligação do banco atendida num canto, de costas, com a nuca tensa. As contas que eu tinha mandado congelar começavam a rachar o chão debaixo dos pés dele, e o tolo ainda não entendia de onde vinha o tremor. Achava que era burocracia. Não sabia que era eu. Perto da barra, ele se aproximou de mim com aquela falsa doçura. A senhora está bonita hoje, dona Helena. Aproveite a festa. Depois da lua de mel, a gente resolve a sua vida com calma. A mansão vai ser vendida. É grande demais para a senhora. A senhora vai para um lugar tranquilo, com enfermeiro, ar puro. E então ele se inclinou, colou a boca no meu ouvido e falou baixo, só para mim. Velho precisa entender a hora de sair de cena, quando já está só atrapalhando. Depois, afastou o rosto, sorriu para os convidados como genro exemplar e me deu 2 palmadinhas no rosto. Leves o bastante para parecer carinho de longe, fortes o bastante para humilhar de perto. A minha pele ardeu.
E eu, por dentro, guardei aquela ardência, como quem guarda combustível para uma fogueira que ainda não acendeu. Sorri de volta para ele, porque a essa altura, meu querido, o meu sorriso já não era de fraqueza. Era de contagem regressiva. Logo depois, a Eugênia me puxou de lado e ajeitou a gola do meu vestido com uma impaciência que machucava mais que o tapa do Pablo. Mãe, por favor, amanhã sorria de verdade. Os fotógrafos vão estar em todo canto. Não estraga o meu casamento com essa cara de velório. Seu casamento. Sim, mãe, meu casamento. Pela primeira vez na vida, uma coisa é sobre mim, e não sobre a empresa, sobre o porto, sobre as suas histórias de caminhão. Eu quase perguntei quando, em 36 anos, alguma coisa naquela casa não tinha sido sobre ela. Quase lembrei das madrugadas, dos cheques, da estrada que eu dirigi sozinha para buscá-la, mas calei. Tem hora que a melhor resposta é o silêncio guardando a data da prova. Na prova final do vestido, no ateliê, já de noite, nenhuma de nós duas falou de tecido. A Lucia ajoelhada com alfinetes na boca e eu de pé no provador, no mesmo provador onde tudo tinha começado. Nós falamos de coragem. A senhora vai conseguir mesmo subir naquele microfone amanhã? Ela perguntou, sem me olhar, fingindo concentração na barra do vestido. Não sei, eu respondi com sinceridade. As minhas pernas tremem só de pensar. Então por que vai? Eu olhei o meu reflexo no espelho estreito, o mesmo reflexo que tinha me assustado semanas antes. Porque se eu não subir, Lucia, eu passo o resto da vida dentro deste provador. Escondida atrás de uma cortina, ouvindo a minha filha me chamar de peso, sem nunca ter respondido. A Lucia parou de costurar e me olhou de baixo. A senhora não está mais lá atrás daquela cortina. Estou, eu disse. Uma parte de mim ficou. E amanhã, quando todo aquele salão ouvir o que eu ouvi, talvez essa parte de mim consiga finalmente sair de trás do pano e ir embora em paz. Na manhã da cerimônia, a Eugênia me mandou uma mensagem. Não se atrase. E não esquece o remédio. Não quero susto no meu dia. Não nosso dia. Não, você está bem? Era meu dia. Até o medo da minha morte era inconveniente de agenda. Eu coloquei no pescoço um colar antigo, presente do meu marido morto, a única joia que eles não conseguiram roubar porque estava guardada no forro de uma velha caixa de costura. Toquei o pingente e pedi ao homem que já tinha partido. Fica comigo hoje, só para eu não tremer quando chegar a hora. No dia do casamento, o salão recebeu 300 convidados. Flor natural, vela, lustre enorme e telão mostrando foto do casal. A Eugênia surgiu com um vestido tão caro que qualquer pessoa comum teria medo de respirar perto. O Pablo sorria como vencedor. A cerimônia civil já tinha sido feita numa sala reservada antes da festa. Para os convidados, aquela celebração era a confirmação pública de uma união. Para mim, era a hora de abrir o caixão onde tentaram me colocar. Espalhados pelo salão, os meus aliados eram peças de um tabuleiro que só eu enxergava. A Lucia num canto, o Mateo perto da coluna, o Leon conversando com um empresário, o Esteban fingindo ser parente distante, e 2 agentes da Polícia Econômica misturados entre os convidados, de taça na mão. O tribunal estava montado. Só faltava o juiz bater o martelo. E o martelo, dessa vez, era um microfone. Quando o mestre de cerimônia anunciou o discurso da mãe da noiva, o salão aplaudiu. 300 pessoas bateram palma para a velha frágil que estava prestes a abençoar a união. Eu me levantei devagar, e então fiz a primeira coisa fora do roteiro deles. Deixei a bengala encostada na cadeira. Larguei a minha fraqueza ali, dobrada como um guardanapo usado. Vi o Pablo franzir a testa de longe. Vi a Eugênia trocar um olhar rápido com ele. Eu caminhei até o microfone sem arrastar os pés, sem hesitar, com as costas retas que eu tinha escondido por semanas. Cada passo meu naquele tapete vermelho era um prego a menos no caixão que eles tinham comprado para mim. Os meus ombros se endireitaram. A minha mandíbula relaxou. É a postura de quem já venceu e está só esperando o outro perceber. Eu peguei o microfone. A minha mão não tremeu. Olhei para a minha filha, linda no vestido branco, e por um segundo só existíamos nós duas naquele salão. O dia em que a minha filha nasceu foi o mais bonito da minha vida. Eu comecei
e a minha voz saiu firme. Eu já tinha 37 anos. Diziam que a maternidade talvez não viesse para mim, mas ela veio. Pequena, forte, chorando, como se já exigisse que o mundo a escutasse. Quando o pai dela morreu, ela tinha 5 anos. No cemitério, segurou o meu vestido e perguntou quando ele voltaria. Eu não soube responder. Então prometi, ali, de joelhos na terra molhada, que ela nunca ficaria desamparada. A minha voz falhou. Dessa vez de verdade, não de teatro. Eu trabalhei por ela. Briguei com o homem que ria da minha saia. Atravessei noite em escritório frio com medo de não conseguir pagar o salário dos outros. Tudo para que a minha filha tivesse uma casa onde nada faltasse. A Eugênia baixou os olhos. Os convidados sorriam, comovidos, achando que era só o discurso emocionado de uma mãe. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, alguma lembrança verdadeira atravessasse a minha filha. Eu deixei o silêncio crescer um pouco e mudei o tom. Mas uma mãe também erra, eu disse, mais devagar. Às vezes, pensando que protege, ela impede a filha de conhecer consequência. E uma pessoa que nunca conhece consequência cresce achando que amor é obrigação, que sacrifício é dívida e que uma mãe velha deixa de ser mãe para virar herança. O salão mudou de temperatura. Dava para sentir. Aquele tipo de silêncio que não é respeito, é pressentimento. O Pablo endireitou o corpo na cadeira, e eu vi a taça parar no ar a caminho da boca dele. Hoje eu trouxe um presente que não estava na lista, eu disse, olhando agora para os convidados. Não tem laço, não tem papel bonito, mas custou caro, custou a ilusão de uma mãe. Eu tirei um pequeno controle da bolsa. Vi o Pablo se mexer na cadeira, desconfiado, sem entender ainda. Apertei o botão. Os telões, que até então passavam fotos do casal sorrindo na praia, apagaram de uma vez. Por um segundo, só escuridão e um murmúrio confuso pelo salão. Depois, pelas caixas de som que tinham tocado música romântica a noite toda, entrou a voz do Pablo. Limpa, clara, cruel. Os documentos têm que estar prontos até segunda-feira. Procuração-geral. Controle da empresa. O murmúrio morreu na hora. Eu vi cabeças se virarem para o noivo. Vi o sorriso dele congelar, aquele sorriso bonito de vencedor, e por baixo começar a aparecer outra coisa. Veio então, de novo, a voz fria do Pablo. Ela tem 73 anos. Ninguém vai estranhar se ela começar a confundir data, nome, remédio. Em algum lugar do salão, uma taça escorregou de uma mão e se quebrou no chão. Ninguém se abaixou para pegar. E então veio a voz da minha filha, gravada, inconfundível, respondendo: A casa de repouso aceita? Aceita, dizia o Pablo. Família rica deixa o velho lá, paga caro e para de visitar depois do segundo mês. E então, no meio daquele silêncio de igreja, a frase da minha filha encheu o salão inteiro, sem defesa, sem perdão. Eu não nasci para passar os meus melhores anos cuidando de uma velha rica que acha que pagar as minhas contas foi amor. O rosto da noiva perdeu a cor de um jeito que eu nunca tinha visto. Foi como ver tinta escorrer de um quadro. O César levou a mão à boca e afundou na cadeira. E o Pablo, esse, levantou de um salto, derrubando a própria taça. Isso é montagem, ele gritou, a voz subindo uma oitava. Isso é coisa de uma velha louca. Eu não olhei para ele. Não dei a ele a honra de um olhar. Apenas apertei o botão de novo. E agora a voz que encheu o salão era a dele, gravada dentro do próprio carro, falando com outra mulher. Com a combinação certa, talvez ela nem chegue ao fim da festa. Estará com o médico ou no necrotério antes da sobremesa. O salão inteiro congelou. Eu vi, em câmera lenta, o horror se espalhar de mesa em mesa, como uma onda. Uma mulher de vestido dourado levou as 2 mãos ao rosto e gritou. Um senhor de idade se levantou e puxou a esposa para trás, como se o perigo pudesse respingar. E a Eugênia, a minha Eugênia, ficou de pé sozinha no meio de tudo aquilo, tremendo, olhando para o noivo com os olhos de quem acorda de um sonho dentro de um pesadelo. Pablo, o que é isso? Que necrotério! Mas a gravação seguinte não deu a ela nem o consolo de ser amada pelo cúmplice. A voz dele continuou, agora sobre ela. A Eugênia, grudenta, vazia, desesperada para provar que ainda é jovem.
Aguento porque a herança vale. A minha filha levou a mão ao peito como se tivesse levado um tiro de verdade, e talvez tivesse. Tem bala que não fura a pele, mas mata uma versão inteira da gente. O Pablo, desesperado, partiu para cima da cabine de som, derrubando uma mesa de doces no caminho. "Desliga essa porcaria! Desliga!" ele berrava. O verniz de homem elegante desmanchado, o rosto vermelho, a gravata torta. A Lucia, sentada na ponta da primeira fila com a bolsa no colo, não mudou nem um músculo da expressão. Ficou ali, serena, como quem assiste a chuva pela janela. E quando o Pablo passou correndo bem rente a ela, a costureira simplesmente esticou a perna, devagar, com a naturalidade de quem espanta uma galinha do quintal. O Pablo enganchou o pé, perdeu o equilíbrio e foi de cara no chão de mármore. O baque ecoou no salão silencioso. Quando ele levantou a cabeça, tinha sangue escorrendo do queixo, e eu sei que não devia sentir o que senti. Mas vou ser honesta com você. A mesma mulher que costurou o vestido da minha humilhação foi a que derrubou o autor dela com uma perna esticada e um par de alfinetes ainda na lapela. Tem justiça que chega de toga e martelo. Aquela chegou de agulha, linha e dedal. O Esteban se levantou da mesa dos fundos, atravessou o salão em 4 passos e imobilizou o Pablo no chão, antes que ele pensasse em fugir. Foi quando as portas grandes do salão se abriram e os 2 agentes da Polícia Econômica, que tinham passado a noite inteira de taça na mão fingindo ser convidados, entraram com os documentos na mão. Eu voltei devagar para o microfone. A minha voz saiu calma, quase serena, como quem lê uma lista. Tentativa de fraude contra idoso. Coação. Plano de interdição fraudulenta. Compra de substância para envenenamento. Falsidade de estado civil. Uso de documento falso. A cada palavra, eu via o futuro dele encolher. O agente se aproximou com os papéis. "Pablo Arias Galvão, o senhor está detido." Ele, já erguido e segurado pelos braços, virou para mim o rosto ensanguentado e ainda teve coragem de cuspir uma ameaça. "Amanhã os meus advogados me tiram daqui, e quando eu sair, sua velha, eu volto. A gente ainda vai tomar aquele chá juntos." Eu caminhei até ele, devagar, sem bengala, com a cidade inteira me vendo andar firme. Cheguei perto o bastante para que só ele ouvisse o que eu tinha para dizer. "Se você sair, Pablo, vai encontrar uma dívida de 6 milhões de dólares esperando na porta." Ele riu, nervoso, os olhos correndo. "O Maurício não vai atrás de mim por causa da senhora." "Não vai mesmo," eu disse. "Porque você não deve mais ao Maurício. Eu comprei o seu pagaré. Agora você deve a mim. E eu, diferente dele, tenho toda a paciência do mundo para cobrar. Só que tenho muito menos perdão." Eu vi, em tempo real, toda a arrogância escorrer do rosto daquele homem. A ameaça morreu na garganta dele. Pela primeira vez, o Pablo entendeu que a velha que ele planejava enterrar não estava apenas viva. Estava de pé, lúcida e segurando, na palma da mão, a coleira dele. Quando o levaram, arrastado pelos agentes com o queixo sangrando e os sapatos italianos escorregando no mármore, a Eugênia caiu. Não desmaiou bonito, como atriz de novela. Caiu feio, de joelho, embolando o vestido caríssimo no chão, o véu torto, a maquiagem escorrendo. Os convidados se afastaram dela formando um círculo, e ninguém estendeu a mão. É curioso como a multidão que aplaude na entrada é a mesma que recua na queda. "Mãe," ela soluçava, sem ar. "Mãe, eu não sabia do veneno. Eu juro pela minha vida. Eu não sabia que ele queria te matar. Eu nunca quis isso, mãe. Nunca. E eu acreditei nela. E sabe o que é o mais cruel? Acreditar doeu mais do que se eu duvidasse, porque significava que tinha, sim, um crime que a minha filha não cometeu, mas tinha outro, do tamanho de uma catedral, que ela cometeu de boca limpa, de olho seco, de vestido branco. O crime de querer me enterrar viva num asilo para gastar mais rápido o que ainda não era dela. Eu me ajoelhei diante da minha filha, ali no meio do salão, na frente de 300 pessoas, e fiz o que toda mãe faz por reflexo. Toquei o cabelo dela, ajeitei uma mecha que tinha colado no rosto molhado, exatamente como eu fazia quando ela tinha 5 anos e acordava com pesadelo. Ela fechou os olhos com o meu toque. Por um segundo fomos só nós duas de novo.
Você não sabia do veneno, eu disse, baixinho só para ela. Eu acredito em você, mas você sabia do asilo, sabia dos documentos. Você riu quando ele falou em me chamar de louca. Você disse, com essas palavras, que eu era uma velha rica que confundiu pagar as suas contas com amor. Você talvez não tenha tentado matar o meu corpo, Eugênia, mas tentou com método e com calma matar a minha dignidade. E isso, filha, também é um tipo de assassinato, só que ninguém vai preso por ele. A pena, quem paga, somos nós duas. Ela cobriu o rosto com as duas mãos. Eu errei muito, mãe. Eu sei, mas eu ainda sou sua filha. E essa frase, minha gente, quase me venceu de vez. Quase. Porque dentro de mim, naquele instante, duas mulheres travavam a última batalha. Uma queria pegar aquela menina caída pelo braço, levar para casa, dar um banho quente, botar na cama e dizer que amanhã a gente resolveria tudo, como sempre resolveu. A outra mulher, mais velha, mais cansada e infinitamente mais lúcida, sabia que toda aquela tragédia tinha nascido exatamente desse reflexo de salvar. Que cada vez que eu peguei a Eugênia pelo braço e tirei do buraco, eu ensinei a ela que buraco nenhum tem fundo, porque a mãe sempre aparece com a corda. E foi a segunda mulher que falou. Eu abri a bolsa, tirei uma quantia em dinheiro, o suficiente para um táxi e uma noite simples num lugar modesto, e coloquei sobre o vestido branco dela. Você tem 36 anos e queria a liberdade da sua mãe controladora. Então tome, a sua liberdade. Sem cartão da mãe, sem motorista da mãe, sem o sobrenome da mãe abrindo porta, sem a casa da mãe esperando de portas abertas. Ela agarrou a barra do meu vestido com as duas mãos, igualzinho à menina do cemitério, 31 anos depois, e aquele gesto me rasgou por dentro de um jeito que eu não desejo a mãe nenhuma. Para onde eu vou, mãe? Eu olhei para a Lucia, parada a alguns passos. Talvez a Lucia aceite você no ateliê, para lavar o chão, carregar tecido, varrer linha. Trabalho de verdade ajuda a cabeça a entender o que o luxo sempre escondeu de você. Eu sou sua filha, ela repetiu, agora num fio de voz. E eu sou sua mãe, respondi, me levantando devagar, porque ajoelhada eu já tinha ficado tempo demais na vida. Por isso mesmo, a partir de hoje, eu não vou mais fingir que te amar significa deixar você me destruir. O César ainda apareceu, pálido, paletó amarrotado. Helena, foram 17 anos. 17 anos não terminaram hoje, César. Terminaram no dia em que você abriu o meu cofre. Amor sem lealdade é costume bem vestido, e eu já tenho roupa demais. Antes de sair, eu ainda vi a Lucia se aproximar da minha filha caída. Não abraçou, nem humilhou. Se você aparecer amanhã cedo no ateliê, venha de sapato baixo, disse a costureira. O chão fica escorregadio quando a gente lava. A Eugênia ergueu os olhos, entre raiva e vergonha. Você está gostando disso? E a Lucia respondeu com uma serenidade que eu invejei. Não, menina, eu costuro vestido. Não gosto de ver ninguém rasgado, mas tem rasgo que só fecha quando a pessoa para de puxar o tecido. No estacionamento, ofereceram a limusine alugada. Eu recusei. Tragam o meu carro. Era um carro antigo, com uma cicatriz na lateral de uma batida de muitos anos antes, quando eu ainda visitava as rotas da empresa. Eu dispensei o motorista e peguei a estrada. Não voltei para a mansão. Santa Marina foi ficando para trás no retrovisor. Eu dirigi em silêncio e chorei sem soluçar. Aquele choro que escorre porque o corpo não consegue mais segurar. 2 horas depois, parei numa cafeteria de estrada e pedi chá. Quando a xícara chegou, fiquei olhando alguns segundos. Depois bebi, sem procurar amargor estranho no fundo. E você não imagina o que é uma mulher voltar a beber uma xícara de chá sem medo. É pouca coisa, e é tudo. O telefone vibrou. Mensagem do Leon. Ativos protegidos. Pablo detido. Contas bloqueadas. E logo abaixo, a linha que me fez sorrir pela primeira vez naquele dia. O Rodolfo recebeu alta. Está te esperando. Eu acelerei. Na costa, a algumas horas dali, havia uma casa pequena que eu tinha comprado anos antes com dinheiro que era só meu, guardado num canto que nem o César conhecia. Ninguém da família sabia da existência dela. Era simples. Uma varanda de madeira, uma cozinha antiga, um quintal pequeno virado para o mar
e, acima de tudo, silêncio. Talvez uma parte de mim, lá no fundo, sempre soubesse que um dia eu ia precisar de um lugar onde ninguém me chamasse de peso, de herança, de problema a ser resolvido. A casa apareceu no fim da estrada quando a madrugada já começava a clarear, o céu daquela cor de cinza que ainda não decidiu virar dia. E na varanda, enrolado num cobertor que a moça da clínica tinha mandado junto, ainda fraco, com a pata raspada e a marca do soro, estava o Rodolfo. Alguém da equipe do Mattel o tinha trazido na frente, sabendo que era ele que eu mais queria encontrar. Quando ele me viu descer do carro, não conseguiu correr ao meu encontro como sempre fazia. As perninhas dele ainda não obedeciam direito. Ele só ergueu a cabeça, fixou os olhos cansados em mim e bateu o rabo no chão de madeira da varanda. Devagar, 3 batidas fracas. 3 batidas que diziam, do jeito que só um cachorro sabe dizer: você voltou. Eu larguei a bolsa no chão, larguei a postura reta, larguei a empresária, a viúva, a mulher que tinha enfrentado um salão inteiro. Eu me ajoelhei naquela varanda como uma menina e abracei aquele bichinho velho, teimoso, de 12 anos, que tinha bebido a minha morte por engano e sobrevivido só para me esperar acordada na varanda de uma casa que ninguém conhecia. Enfiei a cara no pelo dele, que cheirava a remédio e a sono, e foi só ali, com a respiração quentinha dele no meu pescoço, que eu finalmente desabei. Não chorei de dor, chorei de alívio, aquele choro grande, feio, que a gente segura por semanas e que só sai quando finalmente estamos seguros. E foi naquele momento, abraçada ao único coração da minha vida, que nunca calculou nada comigo, que eu entendi que estava mesmo tudo acabado, que eu tinha vencido, e que vencer às vezes não é ganhar tudo de volta, é só poder abraçar quem te ama de verdade sem precisar ter medo de perder. Eu abri todas as janelas da casa. O vento salgado entrou sem pedir licença, mexendo nas cortinas, trazendo cheiro de maré. O Rodolfo dormiu encostado no meu pé naquela noite, como sempre fez nos últimos 12 anos, a respiração dele subindo e descendo devagar contra o meu tornozelo. E pela primeira vez em muitas semanas, eu dormi a noite inteira, sem acordar com o coração disparado. De manhã, fiz café numa caneca antiga, sentei na varanda virada para o mar e, pela primeira vez desde aquele provador, levei a bebida quente aos lábios sem hesitar, sem cheirar, sem procurar amargor estranho no fundo. O café estava forte, amargo e, acima de tudo, livre de medo. E eu te garanto, minha gente, você não imagina o luxo que é uma mulher poder beber o próprio café sem desconfiar de quem o preparou. Os dias seguintes foram chegando devagar, salgados e silenciosos. A Eugênia não escreveu. Nem um bilhete, nem uma ligação. E eu, confesso, esperei. Mãe espera. Mãe sempre espera, mesmo quando jura que parou. O César mandou uma única mensagem, uma palavra só: perdão. Eu li, reli e não respondi. Não porque eu não saiba perdoar, eu sei, mas aprendi que certas palavras precisam amadurecer longe da mão de quem feriu, senão a gente perdoa cedo demais e ensina o outro a ferir de novo. Perdão dado com pressa é só permissão disfarçada. Eu pensei muito, naquelas manhãs de varanda, sobre o que faria se a Eugênia um dia aparecesse no fim daquela estrada, e cheguei a uma decisão, com o mar batendo na madeira lá embaixo. Se ela voltasse, não ia encontrar banco aberto, nem mansão de portas escancaradas, nem impunidade embrulhada em papel de presente e chamada de reconciliação. Ia encontrar uma porta, uma cadeira na varanda, talvez um prato de comida quente. Talvez, quem sabe, um abraço se ela viesse de mãos vazias e olhos honestos. Mas nunca, nunca mais ia encontrar a velha ingênua que confundia amor de mãe com resgate permanente. Aquela mulher tinha ficado para trás, dobrada como uma bengala encostada numa cadeira, num salão de festas. Aos 73 anos, eu não tinha mais a família que eu sempre imaginei ter. Não tinha mais o genro educado, nem o companheiro fiel, nem a filha grata que eu sonhei criar. Não tinha mais nem a ilusão, que me sustentou a vida inteira, de que sacrifício de mãe sempre vira gratidão de filho. Mas eu tinha o volante do meu próprio carro nas mãos. Tinha o dinheiro que era meu, protegido. Tinha uma casa de frente para o mar, paga com o meu suor.
Tinha um cachorro velho e teimoso dormindo no meu pé. E tinha, apesar de tudo mesmo, o coração ainda batendo forte dentro do peito. E é isso, minha gente, que sobra depois da tempestade. Às vezes não é o final feliz dos contos, com todo mundo reunido e perdoado na mesa. Às vezes é só a liberdade dura, calejada, de quem não vai mais se deixar enganar. Porque mãe nenhuma deveria precisar provar, diante de 300 pessoas, que ainda é gente, que ainda é dona da própria mente, que ainda merece viver. Mas quando tentam transformar uma mãe em herança, em peso morto, em problema a resolver, em assinatura trêmula num papel que ela nunca quis assinar, a vida ainda pode fazer uma coisa bonita e terrível ao mesmo tempo. A vida pode colocar um microfone na mão dela. E aí, quando uma mãe cansada finalmente decide parar de pedir licença e falar a verdade em voz alta, diante de todo mundo, acontece o impossível. Até quem chegou de terno caro e vestido branco sai do salão carregando, no lugar da herança que sonhou roubar, só a própria vergonha. Eu te contei essa história porque ela não é só minha. É de toda mulher que um dia confundiu sacrifício com amor e descobriu, tarde, que dar tudo nem sempre ensina o outro a valorizar nada. Se você reconheceu alguém nessa história, talvez seja a hora de uma conversa honesta consigo mesma. Não para virar dura, mas para parar de chamar de amor o que já virou medo de perder. Agora me diz, no meu lugar, você teria perdoado a Eugênia naquele casamento? Ou também deixaria a filha enfrentar a consequência? Até onde uma mãe deve ir por uma filha que tentou enterrá-la viva antes da hora? Comenta aqui embaixo de onde você está me ouvindo. Divide a tua história e a lição que você tira dessa noite. E se essa história mexeu com você, deixa o teu like, se inscreve no canal e me acompanha. Porque por aqui sempre tem uma história que começa com silêncio e termina com a verdade fazendo barulho. A gente se vê na próxima.